Acabou! Salve, salve nação corintiana! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso timão. E bom, rapaziada, hoje vamos falar sobre o jogo do Corinthians contra o Argentinos Júnior. Na real, não vamos falar muito sobre esse jogo não, tá? Porque não teve jogo, tá? Eu já começo aqui falando, esperei hoje, quinta-feira, o dia acontecer. Não estou gravando esse vídeo logo depois do jogo, como eu fiz aí no último vídeo. Eu fiquei acho que dois jogos sem gravar porque eu tava com dengue. Agora eu tô recuperado, tô 100%. Voltei para falar de futebol aqui, voltei para falar de Corinthians, né, principalmente, que é o tema central aqui desse canal. E eu esperei, tá? O jogo foi ontem, quarta-feira, e eu esperei hoje o dia, a quinta-feira, se acontecer, se desenvolver e ver o que ia dar. Porque não tinha possibilidade de Fernando Lázaro ficar no Corinthians, tá? E eu já quero começar falando aqui, Fernando Lázaro caiu, Cuca é o novo técnico do Corinthians. Eu vou falar sobre isso hoje também, a minha opinião sobre essa parada, porque eu tô aqui para dar minha opinião e para conversar com vocês sobre essa derrota vergonhosa do Corinthians. Tá? Eu tô muito puto. Assim, ainda estou muito puto. Tá? Eu tô gravando isso aqui 5 horas da tarde e eu ainda estou puto de ontem. Eu não consigo acreditar no jogo que eu assisti ontem. O Corinthians jogando em casa perdeu de 1-0 para o Argentino Júnior, tá? Um time assim que não é nada absurdo, nada fora do comum. Não é um grande da Argentina. Não é um gigante da Argentina, não é um Boca, não é um River, tá ligado? Não é. É apenas o 8º colocado do Campeonato Nacional. Mas o Corinthians foi lá, entrou com a cabeça, né, baixa, em casa, e perdeu o jogo de um dos jogos mais horripilantes assim que já teve, desses últimos tempos aí. Tirando com o Remo, que a gente perdeu também de 2-0 e vai ter que reverter semana que vem. Esses dois jogos, principalmente, esse do Remo e agora com o Argentino Júnior, foram dois jogos que mostraram que o Fernando Lázaro não está preparado, tá? Não está preparado. Essa aposta do Duílio, o nosso presidente, eu lembro muito bem de quando o Fernando Lázaro foi apresentado, que eu acordei, peguei meu celular e falei, Fernando Lázaro apresentado como técnico do Corinthians. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque o cara, ele tinha aquela história que ele ia fazer um curso para pegar o certificado de técnico. Ele não é nem técnico ainda. E eu falei, caramba, será o que vai acontecer? Mas eu pensei em uma das formas mais otimistas, né? Eu virei e falei, vamos dar um tempo para ele. E aí teve o Paulistão, teve a eliminação contra o Ituano. Eu falei, calma, mas não tinha o Renato Augusto, vamos ver o que ele faz. Ele vai e perde pro Remo. Ali, na derrota pro Remo, agora sem Renato Augusto, porque também o nosso presidente não quis contratar ninguém para o lugar do Renato Augusto, né? Porque tava mil maravilhas, porque não precisava de reforços, não precisa de reforços, o Corinthians não precisa de reforços, segundo o nosso presidente, né? E aí a gente viu como que o Corinthians estava jogando sem técnico e sem Renato Augusto, tá? Assim, duas vezes, o problema se elevou duas vezes, tá? Primeiro que a gente não tinha um técnico, a gente tinha um técnico que fazia o time funcionar por conta do ambiente, fazia o time jogar por conta do ambiente, que beleza, o ambiente não era legal com o Vitor Pereira, mas não é de ambiente que a gente ganha jogo. Não é de ambiente que é o futebol. O futebol é jogar. Jogar, ganhar, entrar, fazer gol. Coisa que o Corinthians assim, não consegue criar uma jogada, por exemplo. Não conseguia criar uma jogada. Isso, para todo mundo, eu acho que tem certeza, todo mundo que tá assistindo e que é corintiano, tem raiva todo jogo assistir o Corinthians jogando. Mesmo quando ganha, até nessa última vitória contra o Cruzeiro, um jogo que a gente não fez nada. A gente não criou, a gente não tocou bola, a gente não fez jogada, a gente fez 2 gols simplesmente porque aconteceu. E quando o Corinthians ganha, é assim.
Principalmente quando não tem o Renato Augusto, tá? Quando tem o Renato Augusto em campo é outra parada. E só com o Renato Augusto em campo e sem técnico, a gente ainda conseguia ganhar, tá? Porque o cara, ele realmente muda o nível do Corinthians. Agora, sem Renato Augusto, sem técnico, essa derrota para o Argentino Júnior só mostrou que o Fernando Lázaro tinha que sair. E saiu, tá? Como eu falei, esperei, ele saiu. Como eu falei, não vou falar muito sobre o jogo, porque o jogo foi assim, um vexame, tá ligado? Na minha visão, foi um vexame. Só de lembrar daquele jogo eu fico irritado, tá? Com aquela zaga pífia do Corinthians também. Sempre bom falar aqui, né? Porque no primeiro jogo da Libertadores, que eu fiz aqui o vídeo, o pós-jogo, né? De 3-0 no Liverpool, beleza, ganhamos. Mesmo sem Renato Augusto, no segundo tempo fizemos 3 gols, né? Depois, ali no primeiro também fez com o Balbuena, o General e não sei o que, fez o básico. E era isso que eles iam fazendo, né? O básico, né? Só que contra o Argentino Júnior nem o básico os caras fizeram, velho. Contra o Argentino Júnior nem o básico a nossa zaga pífia fez. E não é a zaga pífia, tá ligado? Não, o problema não é que eles são horríveis, é que eles estão cansados, eles estão passados do tempo, eles estão velhos. Balbuena e Gil estão velhos. Fagner, Fagner, com 20 minutos de jogo, ele sentiu a coxa, tá? Um cara que não jogou contra o Remo, por exemplo, o jogo todo, né? Ele entrou no segundo tempo, se eu não me engano. Que eu tava muito mal aquele dia, eu nem assisti o jogo inteiro. Um cara que não foi nem num lance de chute, não foi nada do tipo, ele cruzou uma bola e sentiu a coxa. Fábio Santos com seus 36 anos aí, também lá do outro lado, marcando daquele jeitinho ali, não vai para cima, não tira a bola, fica esperando o cara vir. Quando o cara vem, acabou. Olha o gol do Argentino Júnior. O cara colocou a bola na frente, o Fagner ficou para trás. O Balbuena veio cobrir o lance, parecendo um espantalho. Ele tava duro, ele tava não sabia o que fazer. Você vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. E o cara foi e ele foi. E aí o cara voltou, ele voltou, perdeu tempo já. Perdeu tempo, o Balbuena perdeu tempo. E aí vai cruzamento sozinho, ninguém na área. Magicamente, né? E aí sai o gol. E olha, era pro Argentino Júnior fazer mais de um até, tá? Teve aquele gol que o cara dominou com o braço. Que se não fosse isso, era um dos gols mais imbecis que o Corinthians teria tomado, tá? Porque tinha Balbuena e Gil marcando o cara e o Cássio saindo, e aí o Gil vai para dar o bote, o Cássio acha que ele vai dar o bote, não tem comunicação no time. Entre a zaga e o goleiro não tem comunicação. E o cara no meio de dois zagueiros, dos dois zagueiros do Corinthians, e na frente do Cássio conseguiu ainda fazer o gol, né? Ainda bem que ele dominou com a mão, porque senão era 2-0 ali. E, né? Aí ficaria pior ainda a situação. E aí acaba o primeiro tempo, né? Eu falei que nem ia falar do jogo, já estou falando do jogo aqui. Acaba o primeiro tempo, Corinthians não jogou nada no primeiro tempo. E o que a gente espera? Mudanças. Espera Pedrinho, espera um Barleta, mesmo que não tenha feito um bom primeiro jogo contra o Cruzeiro. Ele é um moleque, ele é jovem, ele tem capacidade de fazer uma jogada ou outra. Vai que, tá ligado? O Pedrinho, que estava ali também, que pode muito bem fazer essa jogada individual, ele já mostrou isso no primeiro jogo que ele entrou contra o São Caetano, se eu não me engano, que ele fez uma jogada linda. Só não fez o gol, mas a jogada foi linda, ele chamou, né, o jogo, foi para cima. Essa molecada podia entrar para resolver, podia entrar para fazer alguma coisa, para incendiar um pouco o jogo. Mas o que ele me faz? Ele coloca Rony, que assim, desculpa, mas eu não consigo gostar e não consigo aceitar o Rony no Corinthians. Desculpa, mas ele é todo duro, cara. Assim, beleza, né? Quem sou eu para falar de um jogador de futebol? Beleza, o moleque tá jogando futebol profissional, mas não é o lugar dele no Corinthians. Desculpa, gente. Ele pode dar o máximo dele, ele pode dar raça, dar carrinho de cabeça, faça o que ele quiser. Mas quando a bola chega no pé dele, parece que ele tá desesperado. Ele pega a bola já assim, ele já sabe pra quem que vai tocar, ele não sabe, ele pega e aí ele volta a bola. Umas 4 vezes ontem ele fez isso. Pegou a bola e virou para trás. O time precisando de gol, tá? O time precisando ir pra frente, o time precisando de jogar. Ele pega, olha pro lado, não tem ninguém se apresenta.
né? Isso por falta de comando também, falta de tática, falta de, né, treinamento de um técnico decente. Ele vira para trás e ele volta a bola. Isso me dá uma raiva. Assim, o moleque ele é grosso. Desculpa, não tem outra palavra. Ele é grosso. Mas ele é um volante, né? Ele tem que ter uma marcação boa. Ele pode não saber tocar a bola, mas, né? E marcar em cima e fazer tudo que ele faz. Só que até quando ele vai marcar, ele faz falta, né? Ele chegava empurrando o cara. Não é assim que se marca. Não é. Você não precisa bater nos outros para ser um volante bom, tá ligado? E ele parece que ele fica meio desnorteado, assim, quando a bola chega ele também parece estar desesperado, não sabe o que faz, então foda, Rony não consigo. E aí entra o Romero também. Rony e Romero é a mudança que o Fernando Lázaro faz para melhorar o time, precisando de gols. Ele coloca Rony, um volante, um cara de marcação, um cara que não tem o passe e tira o Cantígio, que é um cara que tem o passe mais refinado, tem um passe melhor e que não devia ter saído. Tá? O Cantillo ele ganhou a vaga do Rony porque ele mereceu a vaga do Rony, porque ele tem um passe melhor, ele sabe sair jogando e ele não se afoba. Mas tirou o Cantillo, colocou o Rony, já errou aí. E daí tira também o Matheus Araújo, né? E coloca o Romero. Que assim, fez algumas tabelinhas com o Duqueiroz ali, mas o Romero não é um cara de velocidade, não é um cara de 1 contra 1. Tá ligado? Por que não colocou o Barleta? Por que não colocou o Pedrinho? Precisando de gol, o cara me coloca o Rony e o Romero. Mas beleza, né? Não vou mais falar desse jogo. Esse jogo foi vexatório, assim, acabou, tá? Perdemos para Argentino Júnior. Parabéns aí todo mundo. Pode zoar, desce aí nos comentários e pode falar sua merda. O Corinthians merece ouvir, o Corinthians merece ouvir hoje, né? Porque o time não jogou bola. E aí eu esperei, né? Como eu falei, esperei e Fernando Lázaro caiu. Hoje, mais ou menos ali umas 4 da tarde, 3 da tarde, abri meu Instagram e ele tinha caído. Como esperado, né? Como eu esperava. Caiu. E aí, quem o Corinthians pode trazer? Claro que o primeiro nome que vem à nossa cabeça é o Tite. Porque o cara ele é multicampeão com o Corinthians, ele tem uma história linda com o Corinthians. E se ele voltasse, todo mundo queria, né? Todo corintiano gostaria de ver o Tite de volta. Mas ele já falou que não vai voltar. Ele já falou que não quer trabalhar no Brasil. Ele vai buscar na Europa. Não sei se vai conseguir também, né? Ele prometeu para a esposa que não ia trabalhar no Brasil e tudo mais. Não temos o Tite também. Quem que a gente traz? Tem o Mano Menezes do Internacional, mas talvez ele não queira sair. Tem o Vojvoda do lado do Fortaleza, mas também não vai sair. Tem Rogério Ceni, que acabou de sair do São Paulo. Tinha o Dorival até pouco tempo atrás, né? Inclusive eu vi um vídeo, acho que foi do Nicola, tá? Que ele falou que o Dorival foi oferecido ao Corinthians antes do jogo contra o Argentinos Júnior e o Corinthians recusou, né? Porque tinha o Fernando Lázaro e tudo mais. Beleza, perdeu o Dorival também. E aí o Corinthians me traz o Cuca. Eu chego em casa, eu abro meu Instagram e tá lá, Cuca é o novo técnico do Corinthians, pelo perfil do Corinthians. E aí eu falo, tá, o Cuca é um bom técnico, mas um clube como o Corinthians, que é o time do povo, né? Que é o clube que luta por muitas lutas, muitas causas importantíssimas, como por exemplo o respeito às minas. Trazer um cara que está envolvido em escândalo de abuso sexual, se eu não me engano, nos anos 80. Pô, gente. Não dá. Não dá, né, Duílio? Assim, é um bom técnico? Como técnico, ele é um bom técnico, tá? Ganhou o Libertadores, já ganhou o Brasileiro, já ganhou, né? Ganhou tudo com o Galo ali. Mas, e a pessoa do Cuca? O que a torcida organizada do Corinthians vai achar? O que as torcedoras do Corinthians vão achar? Acho que o Duílio não parou pra pensar no que a gente poderia pensar de um cara que tá envolvido em um escândalo e que foi acusado, se eu não me engano, condenado, tá? Posso estar falando merda aqui, mas foi acusado
e comprovado, mais uma vez, se eu não me engano, de abuso sexual. E aí? E a pessoa? Porque o técnico não tem muito o que falar sobre o técnico Cuca, né? Vamos ver o que ele vai fazer como técnico. Mas a pessoa dele não combina com o Corinthians, tá? Assim, a pressão vai voltar tudo de novo, tá? Aquela mesma pressão que tinha pro Fernando Lázaro agora vai cair nas costas do Cuca. Ele como técnico, vamos ver se ele vai aguentar ou não, tá? Mas assim, a torcida do Corinthians vai cobrar e com toda razão, tá? Porque o cara realmente, como pessoa, não combina com o Corinthians, tá? Por tudo que o Corinthians luta, por tudo que o Corinthians posta e fala e luta todo dia né? E as causas que a torcida principalmente levanta todo dia né? E vai atrás todo dia. E principalmente com o futebol feminino, principalmente com o respeitar as minas e tudo mais, trazer um técnico que está envolvido no escândalo de abuso sexual é foda, né? É foda. Então vamos ver o que vai dar. Cuca é o novo técnico do Corinthians, você gostando ou não. Assim, como eu falei, como técnico show, agora como pessoa não combina com o Corinthians. Não gostei muito dessa contratação, vou falar a verdade para vocês, tá? Mas é um bom técnico. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai botar ordem na casa. E agora é isso, né? Agora é esperar os próximos jogos. Temos o jogo contra o Goiás no final de semana. Tem semana que vem o jogo de volta contra o Remo, que a gente tem que fazer 3-0 para se classificar, 3 ou mais, né? E ainda tem Palmeiras no final do mês. Então, só rojão pro Cuca agora. Vamos ver se ele vai conseguir botar ordem na casa. Vamos ver o que ele vai fazer com esse Corinthians aí. Que, assim, com o Fernando Lázaro tava patético. Comenta aí embaixo o que vocês acham agora, rapaziada. Vamos trocar uma ideia. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu precisava falar sobre tudo isso. Desculpa não ter postado vídeo no jogo do Cruzeiro e do Remo. Eu estava com dengue, então não tinha condições de gravar vídeo, tá? Mas agora eu tô de volta, tô 100%, tô recuperado. E vou aqui voltar com os pós-jogos, tá? Agora eu vou tentar fazer logo depois dos jogos, já lançar o vídeo para vocês, beleza? Só esperei hoje porque realmente eu sabia que esse cara não ia durar no Corinthians. Sabia que o Fernando Lázaro ia cair e caiu, né? E eu tava aqui já aproveitei para falar sobre tudo isso, beleza? Comenta aí o que você acha, vamos trocar uma ideia. Eu quero saber sua opinião sobre aquele jogo pífio de ontem e sobre a troca de técnico também. O que você achou do Cuca no Corinthians? Comenta aí embaixo. O que você achou do Fernando Lázaro cair, né? Como eu falei, já era esperado e tinha que acontecer. Comenta aí tudo, vamos trocar uma ideia e é isso, rapaziada. Nos vemos no próximo. Tamo junto. Valeu e vai Corinthians, rapaziada. Valeu, falou e até o final de semana.